Olá, queridos! Muito boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Pode Bem. Eu, pastor Benjamin Júnior, tenho o privilégio de estar aqui com vocês para juntos abordarmos do Evangelho de Cristo, das doutrinas bíblicas, da Palavra de Deus, que é o que tem orientado a nossa vida. Se você está aqui pela primeira vez, eu já lhe convido a se inscrever no canal para você receber todos os conteúdos que eu tenho postado aqui. Olha, os conteúdos têm edificado a vida de muitas pessoas, têm feito com que elas cresçam mais no Evangelho, aquelas que não conhecem passam a conhecer e, é claro, tudo isso aqui é um degrau, é o primeiro passo, porque a vida com Deus é uma vida profunda de intimidade, que não pode se limitar à pregação de um pregador. Intimidade é algo que você tem que construir no seu relacionamento com Deus, na sua casa, no seu lar, no seu secreto, como Jesus muito bem ensina. Mas nós vamos abordar hoje um tema muito importante e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Antes de nós entrarmos nesse tema, saiba que aqui, tem um número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Pastor, o que é isso? É o WhatsApp do Pode Bem. Você salva em seus contatos esse número, escrito Pode Bem, e aí você manda um olá. Você estará falando com a minha equipe, e a minha equipe estará aconselhando você, colhendo o seu pedido de oração, até porque hoje, às 10 da noite, eu estarei orando aqui às 10 da noite, no momento de oração. E eu gostaria de apresentar a sua necessidade ao Pai, tá bom? Então salva o número de contato de WhatsApp e mande um olá para a equipe do Pode Bem, tá bom? Vamos então para a palavra? Vamos adentrar por que o cristão sofre. É por isso que o cristão sofre. Há uma diferença entre o cristão e há uma diferença entre o cristão verdadeiro. Pastor, o que é isso, pastor? Olha só, tem muita gente que se diz ser cristão, que se diz ser crente, que se diz ser evangélico, mas há uma enorme diferença, e ela é grotesca a diferença, entre esse tipo de cristãos, de pessoas que se dizem ser cristãs, e entre aquelas pessoas que de fato são verdadeiramente cristãos. E eu tenho que alertar você que esses que de fato são verdadeiramente cristãos sofrem. E há um motivo certo pelo sofrimento desse verdadeiro cristão. É o que eu quero abordar hoje com você. Bora lá! Bom, primeiro o texto, eu preciso falar para vocês sobre este tema com base na palavra do Senhor, porque senão fica só as minhas palavras. Eu poderia aqui desenrolar vários textos bíblicos, vários ensinamentos, mas eu acredito que um é o suficiente. Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja que se encontrava em Roma, os irmãos fiéis em Cristo que se encontravam em Roma. Ele diz o seguinte, porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Bom, para você entender, nós já vamos continuar lendo, mas para você entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja que se encontra em Roma. Primeiro, que uma realidade que alguns negam e vendem uma utopia cristã que não existe, né? Por isso que leva o nome utopia. A ideia de que o homem nunca mais vai sofrer. A pessoa que entregar a vida para Cristo não terá mais sofrimentos, não vai chorar, não vai sentir angústia. Eu digo para você que esta verdade, ela depende do quê, pastor? Primeiro, ela não é uma mentira, mas ela precisa ser contextualizada. Aquele que andava antes nas trevas
perdido em seus pecados, em seus erros, em seus enganos, com certeza, quando esta pessoa encontra Cristo Jesus, e a luz de Cristo Jesus, que é a sua palavra, faz com que esta pessoa tenha uma revelação dos seus pecados. Então ela se arrepende e ela crê no Evangelho de Cristo. A partir daquele momento, ela é justificada. Ela entrega a sua vida para Jesus e há uma obra que depende só do Espírito Santo, chamado justificação. A pessoa é justificada. E há uma outra obra que ela vai ter que lidar, que é uma obra cooperada, que é a obra da santificação. Mas a partir daquele momento que a pessoa é justificada, porque ela se arrependeu dos seus pecados e crê no Evangelho, é fato que ela terá uma vida nova. Em qual contexto? Porque alguns falam, olha, você nunca mais vai sofrer. Não, essa não é uma realidade contextualizada na Bíblia. Tanto que o apóstolo Paulo está acabando de dizer, de uma forma indireta, ele está afirmando, nós sofremos. Porque quando ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ponto. O apóstolo Paulo está afirmando que nós, os cristãos, e os cristãos verdadeiros, têm sofrimentos do tempo presente. E é interessante porque ele usa a expressão sofrimentos do tempo presente, para já não dar uma linha para alguém dizer, não, ele está falando dos sofrimentos do passado, quando estávamos vivendo no mundo, no erro, no engano. Não, o apóstolo Paulo está mandando essa carta para pessoas fiéis, espíritos recriados, pessoas que foram justificadas, que trabalham cooperado com a obra da santificação em sua vida, para pessoas que são cristãos verdadeiros. Ele está mandando essa carta dizendo os sofrimentos do tempo presente, o que nós estamos sofrendo agora, o que vocês estão sofrendo agora, não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Então há sofrimento. Toda pregação que prega para você que quando você aceitar Jesus não haverá mais nenhum tipo de dor, tome cuidado. Por quê? Porque essa verdade precisa ser contextualizada. E logo nós vamos abordar pelo que o cristão verdadeiro sofre. Mas olha que coisa interessante. Ele, além de falar isso, que há um sofrimento do tempo presente, o apóstolo Paulo também revela que todo cristão verdadeiro tem uma glória que há de ser revelada. Quando Cristo Jesus se manifestar, também. Mas há uma glória que há de ser revelada ainda em vida aqui conosco. E ele diz, versículo 19, a ardente expectativa da criação. O que é a criação? O ser humano, certo? A criação de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, peraí. Há uma glória para ser revelada e essa da qual ele fala aqui é um dos pontos dessa glória. Este mundo, a criação, ela aguarda, ela arde em expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E eis aí a questão. Meus queridos, eu sei que Jesus há de se manifestar, como dizem em 1 Coríntios, como dizem vários outros textos. E que quando o perfeito se manifestar, tudo o que é hoje não será mais, porque o perfeito se manifestou. E nós teremos nosso corpo glorificado. E nós seremos de forma completa, plena, verdadeiros filhos de Deus. Mas enquanto o perfeito, Cristo Jesus, não se manifesta, há uma revelação dos filhos de Deus hoje, que esta criação, ela arde em expectativa, aguardando. Até porque os verdadeiros filhos de Deus, na boca, ou melhor dizendo, nas palavras de Jesus, são aqueles que iluminam este mundo. São aqueles que são sal desta terra. E esta revelação dos filhos de Deus
é o que fará com que aqueles que ainda estão em trevas sentirão o desejo e a necessidade de conhecer este Pai. Mas olha só que coisa interessante. Ele continua dizendo no versículo 20. Ele diz: porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha que coisa interessante. Todos nós sabemos que nós estamos sujeitos à vaidade, e num sentido ruim da palavra, nós estamos sujeitos ao orgulho, não porque nós queríamos. Quantos estão aqui me ouvindo que dizem assim: como eu não queria ser orgulhoso, como eu não queria viver no pecado, como eu não queria viver no erro. Mas você está sujeito contra a sua própria vontade por causa daquele que o sujeitou. E o nome deste camarada é Adão. E o desta mocinha é Eva, que ao errar, que ao pecar, sujeitou toda a sua prole e toda a existência humana após eles a esta vaidade, ao orgulho. E este sujeito Adão, esta mocinha Eva, não fez nada além daquilo que talvez eu e você faríamos iguais. Então não estou aqui culpando-os, mas o apóstolo Paulo está dizendo: nós não estamos sujeitos à vaidade, ao pecado, ao orgulho, porque queremos. Ficamos sujeitos por aquele que nos sujeitou. E ele diz no versículo 21, na esperança de que a própria criação seja liberta do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então há ainda uma esperança. A esperança é que esta criação que está sujeita à vaidade, ao orgulho, inclinada ao pecado, ela seja liberta do cativeiro da corrupção, do cativeiro do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, peraí. Aqui ele está falando a plena liberdade que ocorrerá na glória, quando o perfeito se manifestar. O nosso corpo será glorificado, e aí então nós poderemos dizer: sou livre na glória. Guarda esta palavra, glória. E por que glória, pastor? Um dia eu trago aqui o ensinamento para vocês sobre a glória de Deus. Aqui ele está dizendo: toda esta criação aguarda quando Cristo vier transformar os corpos dos vivos e ressuscitando os mortos que morreram fiéis na fé com um corpo glorificado também. E ali nós seremos plenos filhos de Deus. E ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação geme e suporta angústia. Exatamente. Seja de forma consciente ou inconsciente, a criação geme. O homem que está aí, você que está me ouvindo e diz: pastor, eu não sou crente, eu nem creio em Deus. Mas você anseia por um mundo de paz. Você anseia por um mundo perfeito. Você pode não ter fé, você pode não ter esperança, mas que você gostaria que fosse, se aparecesse um anjo e falasse para você: faça uma escolha, você quer um mundo como ele é, ou você quer um mundo perfeito? Você escolheria o mundo perfeito. Você quer um mundo como ele é, cheio de dores, de estupro, de tantas coisas, ou você quer um mundo onde não há mais violência? Você quer, seja ateu, seja budista, seja católico, seja quimbandista, seja da Umbanda, umbandista, seja espírita, seja da Cabalá, seja de qualquer da cientologia, seja qualquer que for o seu segmento ou o seu credo religioso. Você quer e anseia por uma paz, anseia, então há uma ânsia, só que esta criação geme, ela geme, e não apenas geme, mas suporta angústias até agora. Por quê? Porque o perfeito não se manifestou. Jesus Cristo não se manifestou. Mas tudo bem, a criação. E os cristãos verdadeiros, pastor? Esses não sofrem, porque eles estão em Cristo Jesus. Não, peraí. A Bíblia aqui diz no versículo 23, e não somente ela quem? A criação. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito.
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Peraí. Aqui é interessante, nesse texto, nesse versículo 23, porque aqui mostra a tensão entre o já e entre o ainda não. Que coisa interessante, né? A criação geme e suporta angústias até agora. Mas nós, e quando ele fala, o apóstolo Paulo fala nós, ele está partindo do pressuposto, os verdadeiros cristãos que estão em Cristo também gemem, também suporta angústias, mas não pelo que alguns choram. Alguns suportam angústias e gemes por uma paz, por um mundo sem violência. Nós suportamos angústias e gememos igualmente no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas aqui há uma tensão entre o já e o ainda não. Por que o já, pastor? Porque hoje os verdadeiros cristãos já têm as primícias do Espírito, mas ainda não foi manifesto neles a adoção plena de filhos, quando os seus corpos forem transformados e não estiverem mais inclinados à lei do pecado ou aos desejos carnais. Então, é por isso que o verdadeiro cristão sofre. O verdadeiro cristão, ele não sofre porque ele quer um mundo de paz. Até porque que o verdadeiro cristão sabe que até os últimos instantes aumentarão a iniquidade e principalmente contra ele. Aumentarão a perseguição, principalmente contra ele. Então, nós lutamos por um mundo de paz? Sim. Nós promovemos a paz? Sim. Mas é o efeito de sal. Vós sois o sal da terra. Pega uma carne, corta aí uma carne, coloca sal grosso nela. Lá no norte, né? Eu acho que é no interior, em lugares onde as pessoas não têm geladeira ou freezer, elas salgam a carne para retardar o apodrecimento, para a conservação daquela carne. Porém, é um efeito só para dar um tempo a mais. Não resolve o fato de que aquela carne vai apodrecer. É um efeito, colocar o sal na carne é para retardar ela apodrecer, mas não resolve o processo de apodrecimento. Assim é o verdadeiro cristão nessa terra. Ele é sal desta terra. A intenção é, por que ele é sal desta terra? Porque ele vai retardar que esta terra chegue em seu ápice de corrupção. E ele vai retardar como? Sendo um verdadeiro cristão. Sendo um verdadeiro cristão. Sendo luz e sal desta terra. Mudando o seu comportamento. Ensinando um comportamento que agrada a Deus aos seus filhos. E assim ele vai retardando. Aqui no Brasil são 55 milhões de pessoas que se denominam cristãs. Entre 215 milhões de habitantes, 55 milhões, ou seja, um quarto da população se denomina cristãos. Mas ainda tem alguma coisa errada, porque 12 homens mudaram o país. 12 homens mudaram o país. 55 milhões não está conseguindo mudar o Brasil. Então, peraí, os verdadeiros cristãos, eles sabem que a terra há de piorar. Há de ficar mais estreita, porque já lhes foi revelado, tanto pelas palavras de Jesus no livro de Mateus, Marcos, Lucas, também pelas palavras de Cristo e pelas visões apresentadas a João no livro do Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, no fim dos tempos, ainda muitos não se arrependeriam das suas iniquidades, dos seus pecados e dos seus erros. Então, o cristão hoje, ele não chora porque ele quer um mundo de paz. Ele trabalha para promover a paz, mas ele sabe que a paz que ele trabalha não é a cura, não resolve o problema, porque cada pessoa, cada ser humano tem a sua liberdade. Cada pessoa tem a sua escolha íntima. Peraí, por mais que eu possa dar um exemplo nunca roubando, isso não vai fazer diretamente com que o meu vizinho, um exemplo, tá? É uma situação hipotética. Isso não vai fazer com que o meu vizinho não seja tentado ao roubo. De repente, você vai estar ali, você nunca roubou, mas o seu vizinho vai roubar. Por quê? Porque cada ser humano tem a sua escolha íntima, indivisível, intransferível.
A escolha é de cada um. Então, pelo que o cristão verdadeiro sofre? Ele geme, ele sofre. Pelo quê? Por aguardar até a revelação na glória dos filhos de Deus. E que revelação é essa? Quando Cristo Jesus, o perfeito, se manifestar e transformar o nosso corpo, porque o verdadeiro cristão ainda é seduzido. Ele luta para não ceder à tentação, mas ele todos os dias é tentado. Como aquela música do Thales Roberto que diz: mas o pecado vem e me chama. Talvez essa música, não sei se ele fez isso, lembrando de Caim, quando Deus olhou para Caim e falou assim: o pecado já está às portas, aí no teu coração. Mas você tem que dominar este pecado. Então todos nós estamos sendo tentados. Todo verdadeiro cristão é tentado. E a luta interna e externa que ele tem é para não ceder a essa tentação e permanecer no seu estado recriado e santificado, pelo qual o Espírito Santo o colocou. Mas ele geme, ele chora. Sim, geme e chora. Ele sofre até por aguardar isso. Eu não estou dizendo que um armário vazio não vai te incomodar. Eu não estou dizendo que de repente, faltando metade do dinheiro para o seu aluguel, não vá te preocupar. O que eu quero dizer é que o verdadeiro cristão que tem a mente de Cristo não sofre por coisas que ele tem a certeza que Deus cuida. Entenda uma coisa: se cada bebezinho recém-nascido entendesse que a mãe tem o leite, e além de ter o conteúdo para matar sua fome, ela tem amor e predisposição. Ela às vezes até deixou de trabalhar para passar um ano inteiro com a criança. Se a criança entendesse, ela não choraria. Ela chora porque é a forma dela pedir, porque ela não sabe falar. É a forma dela pedir. Mas se ela soubesse, a mãe, tem mulheres que dizem assim: nossa, que coisa estranha, porque o meu peito dói na hora que já está no horário, no momento que está no horário de dar mamar para o meu filho. Parece que o corpo dela avisa. O verdadeiro cristão, usando essa analogia aqui, ele sabe que o seu Deus é todo poderoso. Ele sabe que o seu Deus tem disposição, porque na palavra diz: os meus pensamentos acerca de vós não são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, peraí, eu tenho um Deus que tem bênçãos para derramar, tem disposição para me abençoar, me ama e quer me abençoar. Por que eu vou sofrer pelo armário, pelo aluguel? Eu vou pedir, eu vou clamar. Agora, pelo que eu gemo, pelo que eu sofro mesmo, pelo Senhor, ó Senhor, o meu coração aguarda ardentemente, cheio de expectativa, pela revelação do perfeito, pela revelação da glória dos filhos de Deus, quando o Senhor nos transformar, e eu serei literalmente livre, até mesmo das tentações. É por isso que o cristão verdadeiro sofre. E o apóstolo Paulo, ele diz: e não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, nós já temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Então, peraí, nós aguardamos, é o que ainda não é o que será. Já temos as primícias do Espírito, mas a redenção do nosso corpo é o que ainda não temos. Mas aguardamos e gememos no nosso íntimo, porque na esperança fomos salvos. É neste aguardar que nós estamos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Meu querido, além do apóstolo Paulo mostrar para cada um de nós que o verdadeiro cristão tem um sofrimento, mas o sofrimento é contextualizado dentro disso que ele falou, por aguardar a revelação da glória dos filhos de Deus, a redenção do corpo, que não sentirá mais desejos carnais, pecaminosos, e não estaremos mais nessa luta, porque seremos livres, né?
Enquanto estamos nessa guerra, vamos lutar e guerrear contra o pecado, subjugando o nosso próprio corpo, reduzindo-o à servidão. Mas quando o perfeito se manifestar, louvado seja o nome dele, porque estaremos em glória na revelação dos filhos de Deus, na redenção do corpo. Só que presta muita atenção. Enquanto o perfeito Cristo Jesus não se manifesta, eu vou me manter na esperança. E aquele que está mantendo-se na esperança, além de lutar, ele está aguardando pacientemente. Por isso eu quero deixar uma palavra de esperança para você. Aguarde. Não esmureça. Não perca o ânimo. Ah, pastor, mas eu luto e eu falho muito, eu erro muito, eu peco muito. Ainda há esperança. Ainda que o tronco esteja cortado, há esperança. Eu quero que você tenha intimidade com isso aqui. Bíblia Sagrada. Querido, não se limite, guarde isso, não se limite a ser uma pessoa que conhece Bíblia apenas pelo que você ouve. Eu sei que é muito bom, eu estou aqui no YouTube e tem um monte de pregadores honestos que pregam contra o pecado e que valem a pena escutar. Vale a pena você investir 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu tempo, 3 horas do seu tempo. Vale a pena comprar livros deles. Eu sei, mas eu ainda digo, não se limite apenas a ouvir. Se muitos perderam a cabeça, tiveram seus pescoços degolados para que este livro tivesse acesso, para que você tivesse acesso a esse livro e esse livro tivesse livre circulação em nosso país. Pegue esse livro, conhecido como Bíblia Sagrada, leia-o, estude-o, medite de dia e noite, leva para o serviço, leva para o trabalho, porque muito mais além daquilo que eu prego, você terá de revelado para a sua vida quando você se aprofundar nas Escrituras Sagradas. E enquanto nós estamos nessa guerra, nessa peleja, vamos gemer no nosso íntimo, vamos sofrer por aguardar a revelação dos filhos de Deus, por esta adoção, a redenção do nosso corpo. Enquanto não ainda temos a revelação, lembre-se que você já tem as primícias do Espírito. E por essas primícias é o suficiente para você ser luz do mundo e sal desta terra. Eu declaro sobre a tua vida, no nome de Jesus, que esta palavra possa adentrar dentro de você e te mover para algo sobrenatural que Deus quer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês, o carinho por me ouvir, mas eu também sei que vocês não estão apenas dispostos a me ouvir, mas também estão dispostos a me ajudar a fazer com que esta mensagem alcance outras pessoas. Por isso que eu te peço, envie, compartilhe, é só você clicar num botão aqui embaixo escrito compartilhar. Clique no botão compartilhar, enviando pelo WhatsApp, pelo Instagram, esta mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Fala para elas assim, ó, aqui está a explicação por que o verdadeiro cristão sofre. É claro que esse tema, ele é muito grande, daria um livro, mas no tempo de hoje, para não ficar um vídeo muito longo, eu quero compartilhar essa porção com você. Então me ajude enviando esta mensagem para demais outras pessoas, para que o Evangelho de Cristo possa se chegar a elas, tá bom? Olha, eu aguardo vocês hoje, às 10 da noite, na oração da noite. Lembrando, salva o número do WhatsApp e envie para a minha equipe o seu pedido de oração e eu estarei orando pela sua vida. Um beijo carinhoso e um abraço especial de quem te quer muito bem. Deus te abençoe. Você já viu a novidade que o Podbem preparou para você? Agora, além do YouTube, Instagram e outras plataformas, também estamos no site. O Podbem tem o site no ar, onde você pode estar acessando e usufruindo de todo o conteúdo disponibilizado no site. No seu aparelho celular, ao clicar no canto superior, você acessa o menu. Ali você terá o propósito, vídeos e séries, você terá citações cristãs, você terá estudos
estudos e comentários, o Fale com a Nossa Equipe, através do site. Você também, no canto inferior, tem o botão de WhatsApp, aonde você clica no botão e é direcionado para o seu WhatsApp. E você pode estar falando diretamente com o Podbem. Ou seja, não deixe de usufruir este conteúdo. Pelo contrário, acesse podbem.com.br e usufrua desta novidade para você.